Nisso, eu quero ler um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 a seguir, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tinha do altar com uma tenaz, e com ela tocou minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que a presença de Deus está aqui, nesse lugar que eu estou, porque eu sinto a presença dele. Eu creio que se você der liberdade para o Senhor e se conectar com Ele, não apenas se conectar com o Wi-Fi aí do celular ou da internet, mas que se conectar com Deus, a presença do Senhor pode adentrar o seu coração, dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu creio que hoje nós vamos estar orando, e a presença de Deus estará se manifestando dentro de hospitais, dentro de casas, de lares, de famílias, Chamandarabacassuriandarai, principalmente dentro de corações, dentro de vidas, porque o Senhor é um Deus que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Davi diz no Salmo 139, para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, o Senhor aí está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, tu também ali estás. Ou seja, não tem como fugir dos olhares do Senhor, porque Ele contempla todos na face da terra. E a sua presença alcança os mais distantes, ou seja, em todos os lugares o Senhor está presente. E eu creio que hoje, através da oração, através do meu clamor, através do clamor de cada um desses irmãos que estão junto conosco aqui nesta live, com esse celular, assistindo talvez essa televisão, computador, tablet, aquilo que você está aí na sua mão, eu acredito que nós podemos sentir a presença de Deus e muito mais do que isso. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e através da nossa simples oração, Deus pode alcançar vidas e mover o grande braço dele, arrancando pessoas que estão dentro de uma UTI, quebrando laços, cortando obras de macumbaria, de feitiçaria, trabalhando de uma forma magnífica e gloriosa, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado na terra, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Graças a Deus. O texto em que lemos aqui nesta noite, nesta oportunidade, eu quero ser muito breve. É o texto de um dos livros mais conhecidos da Bíblia, o livro do grande profeta Isaías, profeta messiânico, profeta maior, um profeta que profetizou acerca de Israel e também profetizou acerca da vinda do Messias, daquele que viria para ser o Salvador, não apenas da nação de Israel, mas também o Salvador do mundo, ou seja, Jesus Cristo. O livro do profeta Isaías é um livro tremendo, e o ministério dele também é um profeta que foi muito usado por Deus no seu tempo. E é interessante que Isaías, quando chega no capítulo 6, ele já é uma pessoa religiosa, já é uma pessoa acostumada a ir ao templo,
já é uma pessoa que é acostumada com os sacrifícios, acostumada com a adoração, acostumado a todas as liturgias da religião judaica. Mas quando chegamos no capítulo 6, Isaías vai sair da parte teórica e vai entrar na prática. Isaías vai sair apenas de uma teoria e vai ter uma experiência particular com Deus. E é interessante que essa experiência não vem no momento de prosperidade, nem no momento de fartura que Isaías está vivendo. O momento que Isaías vai experimentar, que vai viver o sobrenatural de Deus, é um dos momentos mais difíceis do seu ministério. É o momento em que o rei Uzias, que era o rei maior da nação, que era o homem que estava no governo há cerca de 55 anos, o homem que liderava toda uma nação e que era amado pelo povo, uma pessoa que estava no trono, que estava no controle da situação. Dado o momento, esse homem, diz a Bíblia Sagrada, que eu não vou entrar em detalhes, mas ele veio a falecer, ele veio a morrer, sendo ele o rei da nação, aquele que tinha o controle, que tinha o cetro, que tinha a coroa, que tinha o governo, que dava as direções, que apontava as diretrizes das nações, veio a falecer. Agora a nação entra em desespero. O povo fica preocupado, ansioso, se perguntando: o que será de nós? Para onde vamos? Como viveremos? O nosso líder maior morreu, o trono está vazio. Não há ninguém no trono para governar. Não há ninguém no trono agora para nos dar direção. E o povo estava perturbado. O povo estava com medo da situação que eles estavam vivendo no presente momento, porque eles não enxergavam uma esperança. Até mesmo o profeta Isaías, com toda a sua religiosidade, até mesmo com seu conhecimento poético, profético, esse homem vai estar também vivendo uma época de desespero. Mais ainda porque a história vai nos dizer que Uzias era um parente muito próximo então de Isaías. E você perdendo um parente, uma pessoa que alguém que você ama, isso é uma dor muito grande. Como é terrível você perder alguém que você ama, principalmente um tio, uma tia, um pai, um filho, ou seja, alguém próximo. E quando você recebe essa notícia, é algo que causa muitas dores, e dores que você não tem que se comparar. Isaías estava vivendo um momento de dores, de dificuldade, momentos de grandes problemas, não somente no seu ministério agora, mas também problemas na nação. E é nesse momento que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que ele vai ao templo, ele vai lá para buscar a presença de Deus, ele vai lá para ter um momento com Deus. E a Bíblia diz que nesse tempo em que morreu o rei Uzias, no tempo da crise, no tempo em que os homens estavam pensando que o trono estava vazio, no tempo em que os homens estavam pensando que tudo estava fora de controle, e que tudo se encontrava num caos, a Bíblia diz que ele vai ver o Senhor, ele vai receber uma visão, e uma visão, posso dizer para você, trina, uma visão que vai mostrar três grandes coisas, algo maravilhoso que esse homem vai contemplar. A primeira coisa que ele vai observar aqui, que no meio de toda a crise, toda a dificuldade, no meio do trono vazio, agora com a morte do homem chamado rei Uzias, ele vai ver o Senhor assentado, não num trono pequeno, assentado não num trono falível, humano, corruptível. Ele vai ver um Deus todo-poderoso, grande, infalível, de glória, majestade e poder. Um Deus que está sentado num alto e sublime trono. E é interessante que esse rei se manifesta não como um pastor, não como um juiz, não apenas como um homem comum, mas esse rei, esse Deus se manifesta como o Senhor de toda a nação. Ele se manifesta como o rei que vai estar na direção daquele povo. Porque enquanto o povo estava preocupado que o trono estava vazio, agora Deus está mostrando que quem permanece no trono é Ele. Quem detém o controle da história, da humanidade, do país e da nação é o Senhor. Por mais que os homens estejam no trono, por mais que os homens governem aqui debaixo deste sol, nesta terra, quem tem o controle maior é o nosso Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que tem o controle de todas as coisas e nada acontece fora do seu poder. Quando Isaías observa aqui que tem um grande Deus assentado no trono, nós entendemos aqui que esse Deus, primeiramente que o trono não está vazio, há um Deus poderoso que está lá, um Deus que tem todo o poder, um Deus que conhece todas as coisas,
um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive aqui e aí agora, tocando na tua vida, tocando no teu coração. Um Deus que conhece a ansiedade que está dentro do teu coração e sabe das tuas preocupações, dos teus sonhos e o desespero que bate na tua alma. Um Deus que é todo-poderoso, que não é corruptível. Porque aqui você vai perceber que o homem que morreu, Uzias, ele morreu porque pecou. Ele morreu porque transgrediu a lei do Senhor e entrou no templo, não sendo ele um sacerdote, e isso causou-lhe um grande problema. Mas aqui Deus está mostrando que o homem corruptível caiu do trono, mas o Deus poderoso que é santo permanece no trono. O homem que é falho saiu de cena, mas quem está em cena agora aqui é o grande Deus que não falha, que não erra, que nunca errou e nunca vai errar. Ele percebe que aqui o homem que faz promessas e não consegue cumprir morreu. Mas quem continua no trono é aquele que faz promessas e é fiel com a sua promessa para cumprir. Porque esse Deus é grande, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle da minha vida, Ele tem o controle da tua história. Ele tem o controle, irmãos, do Brasil, do Paraná, de Ponta Grossa, do que está acontecendo hoje. Tudo está debaixo do controle de Deus. Não pense você que o diabo tem algum toque para trabalhar aí na história, não. O diabo só vai aonde Deus permite, ou seja, ele só toca onde Deus permite que ele venha tocar. Então tudo que está acontecendo hoje, fica tranquilo, descansa. Chamandarabacassuriandarai, descansa o teu coração. Entrega o teu caminho a esse Deus e confia que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus que está acima de todas as coisas. O seu trono é alto, o seu trono é elevado. Mais do que isso, Isaías vai aprender, irmãos, que ele deve ser um verdadeiro adorador. Olhando para cima, ele percebe que ele precisa adorar o Senhor. Porque enquanto os homens embaixo estão murmurando e lamentando que há crise, os anjos estão dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Mais do que isso, eles vão dizer assim: toda a terra está cheia da sua glória. Porque aonde o homem vê crise, Deus vê solução. Aonde o homem vê problema, Deus demonstra a sua glória. Aonde nós percebemos que há problemas, lutas e aflições, é a glória de Deus que está sendo derramada, está trabalhando. Não pense você que Deus está de braços cruzados vendo tantas pessoas morrerem. Não pense você que Deus está alheio a tantas coisas que estão acontecendo. Deus está trabalhando na terra. Deus está chacoalhando a terra, e toda a terra, do norte ao sul, do leste ao oeste, cada canto deste mundo, cada lugar desta terra está sendo impactado pela glória do Senhor. O Senhor detém o controle de todas as coisas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aproveitando, quero fazer para você um apelo nesta noite. Entrega o teu caminho, a tua casa, a tua vida. Você que está afastado da igreja, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que não tem mais aquele contato em oração com Deus, que você está esfriando na fé, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele vai fazer para você, basta você se colocar na mão dele. A segunda visão que Isaías vai ter aqui, primeiro ele vê o trono, ele vê a visão do alto, mas a segunda visão, o texto vai dizer assim que: ai de mim, porque vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros. Sabe por que Deus permite a crise? Sabe por que Deus permitiu esta crise no capítulo 6? Sabe por que Deus permitiu a morte no capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias. É para nós entendermos que nós somos seres frágeis. Nós entender e gritar: ai de mim, que sou um ser fraco. Ai de mim, porque eu sou pequeno. Ai de mim, porque eu sou pecador e erro tanto. Ai de mim, porque os meus lábios são falhos. Ai de mim, porque os meus olhos pecam. Ai de mim, porque eu sou pecador e habito no meio de um povo pecador. É para nós entender que nós somos seres tão frágeis, tão pequenos, que não temos o direito de apontar o dedo para o nosso irmão e julgar o pecado dele. Ai de mim, porque nós não temos o direito de olhar para as pessoas e achar que nós somos melhores do que elas. Ai de mim, porque eu, como ser humano, não sou melhor do que um outro ser humano, porque todos estão diante de Deus no mesmo nível, no mesmo patamar, todas as criaturas debaixo da sua glória, e todos nós um dia teremos que estar diante desse grande Deus. E olha aqui,
Isaías vai dizer assim: ai de mim que vou perecendo. Ou seja, Deus permite o sofrimento, Deus permite as dores, para nós entender que somos seres frágeis, pequenos. Tem muita gente que está começando a entender com o coronavírus que não são nada. Você pode ter casa, carro, dinheiro, você pode ter fama, você pode ter a conta abastada, você pode ser famoso, você pode ser uma pessoa muito conhecida, você pode ser uma pessoa arrogante, você pode estar totalmente discordando de tudo aquilo que eu vou falar aqui agora, mas saiba que você não é nada diante do grande Deus Todo-Poderoso. Nós não somos nada diante de Deus, porque diante do Senhor somos apenas uma carcaça, que temos uma alma e temos um espírito, porque a nossa alma e o nosso espírito, isso sim vale mais do que o mundo inteiro, porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. A tua alma vale muito, a tua alma tem um preço muito grande, mas não queremos ser melhor uns que os outros, porque Deus está nos fazendo entender nesse tempo que nós estamos vivendo épocas difíceis, para saber que nós não somos melhores dos que os outros. Estamos vivendo numa época que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, sabe porém isto, que nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, homens avarentos, presunçosos, soberbos. Ou seja, a soberba, a avareza, a blasfêmia é algo que tem tomado conta dos povos, das nações. Pessoas não querem falar de Deus, pessoas descreditam Deus, pessoas não acreditam em Deus. E Deus está permitindo tudo isso na face da terra. É para o ser humano reconhecer que sem Deus ele não é nada. Ou seja, quando você vai dependendo e percebendo que nós não somos nada, nós vamos entendendo que nós dependemos da graça de Deus. Uma pessoa que hoje está sendo infectada por bactéria, coronavírus, por exemplo, ele vai tendo dor de cabeça, ele vai tendo problemas, dores de garganta, e de repente esses sintomas vão aumentando, e ele se sente tão frágil que não consegue mais respirar, e vai batendo o desespero, quando de repente ele já está no hospital, quando de repente pegam ele pelo braço e levam para uma sala, e de repente ele já não consegue mais respirar, e vão entubar ele não vê mais nada. Isso é o que? Fragilidade. Isso é não ter poder sobre a sua própria história, sobre a sua própria vida. Isso é não ter poder sobre o seu próprio corpo. Quem é o homem que tem poder sobre a sua vida? Quem é o homem que pode dizer assim: eu faço aquilo que bem quero? Nós não somos nada. Oh, glória, eu sinto a presença do Espírito Santo diante do grande Deus Todo-Poderoso. E nesse texto profético que Deus colocou agora, faz 10 minutos que Deus colocou antes de eu vir para cá, Deus colocou esse texto no meu coração. Ai de mim, Deus permite a crise, faz-nos entender que nós somos seres frágeis diante dele. Não adianta eu ficar atacando o irmão, não adianta eu atacar a minha família, não adianta eu atacar o A e o B, eu preciso cuidar da minha vida, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Meu objetivo como pastor é simplesmente pregar a palavra. A palavra é aquilo que está escrito aqui, mas a minha alma é eu que vou dar conta para Deus. Ou seja, da mesma forma você que está me ouvindo, nós precisamos entender que estamos perecendo. Ai de nós, ai de mim, ai do povo que precisa entender. A primeira visão é a visão do trono, que Deus está no trono. Coloca aí. A segunda visão é a visão de nós mesmos, é a visão interna. É a visão de saber que nós somos frágeis diante de toda esta situação. E a terceira visão está aqui no versículo 8. Por quê? Porque depois disso ele vai ser purificado. Ele vai passar por um processo. O serafim vai pegar uma brasa que está no altar e vai tocar nos seus lábios e vai purificar o seu pecado. Isso fala de um processo de purificação. Deus às vezes permite o sofrimento para que você entenda, irmão, se você se arrependa daquela vida que você está vivendo e venha reconhecer os seus pecados e venha se voltar ao Senhor. E só Ele pode mudar a situação. Só Ele pode reivindicar a tua causa. Só Ele pode entrar com providência na tua vida. O serafim toca nos lábios dele, ele fica purificado. Ou seja, Deus faz algo com propósito. Depois que Deus faz algo para ele, Deus pergunta: e agora? Quem há de ir por nós? Isaías tem a terceira visão. Que terceira visão? A visão que está de fora. Ele percebe que não é apenas ele que foi tocado, que precisa de cura e que precisa também ter os seus lábios purificados. Mas ele observa e diz assim: eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E ele responde para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. A terceira visão é a visão da seara do Senhor.
É a visão de que existem muitas pessoas que estão sofrendo. Oh, glória. É a visão de que existem muitas pessoas que estão passando por dores. É a visão de que tem muitas pessoas que estão andando e caminhando perdidas como ovelhas sem pastor. É a visão de que tem pessoas que estão passando por grandes sofrimentos nesse exato momento. Pessoas que estão clamando misericórdia. E nós precisamos entender, igreja, povo que me ouve, precisamos entender que Deus nos chamou para ajudar pessoas, para pregar o evangelho, para alcançar vidas. Eu tenho recebido todos os dias e dias e dias textos, mensagens, nomes, pedidos de oração. E cabe a nós como igreja, como povo sacerdotal, intercessores, ser esse povo que vai olhar para esse povo que está clamando, pedindo, rogando. Não é momento de nós apontar o dedo para as pessoas e julgar e dizer assim, viu, não queria saber de Deus, agora se lasque. Não é isso. É momento de nós estender a mão, ajudar e dizermos, eis-me aqui. Que o Senhor possa tocar o teu coração nesta noite. E você possa dizer também, eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém? Estamos finalizando a palavra e vamos para a oração. Não pode faltar palavra, irmãos, porque a palavra é o alimento, a palavra é a água. A palavra é como uma água que você toma todos os dias. Eu estou aqui com 1 litro de água. E água você precisa tomar todos os dias. Nem que você não tenha sede, você precisa tomar água. Por quê? Porque você fique hidratado. Água é vida, água é saúde. E palavra é todo dia. Todo dia você precisa de palavra para que você seja vivo. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, meus irmãos?